Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, fones de ouvido que ouvem o cérebro. Luli, que tipo de fone de ouvido maluco é esse? Pois é, essa também me surpreendeu quando eu vi. É um fone de ouvido de uma empresa chamada NextSense, é uma daquelas divisões mais malucas do Google, né, da Alphabet, que é a empresa que controla o Google, que coleta dados de eletroencefalograma através de um fone de ouvido. Então você põe um fone de ouvido no seu ouvido para ouvir música normalmente, ouve música normalmente, e enquanto ele faz isso, ele também coleta dado de eletroencefalograma. Como assim? Um fone de ouvido que faz um eletroencefalograma? Pois é, uma loucura, não? Na verdade, a gente percebe que as tecnologias de apoio à saúde, né, de apoio a problemas que o indivíduo enfrenta, ela está se tornando cada vez mais bacana, cada vez mais interessante. O próprio aparelho de apoio auditivo, ele tende a melhorar muito, ele está mudando muito, né? Ele é cada vez mais discreto, você tem o implante coclear e umas outras coisas que são minúsculas. Esse usa a ideia de ter um aparelhinho no seu ouvido que emite uma frequência de um lado e recebe essa frequência do outro de um jeito que você não identifica e ele consegue medir. Veja, aparelhos portáteis que medem as ondas cerebrais sempre foi uma coisa, uma vontade da tecnologia, sabe? Sempre existe a ideia de você colocar um capacete e pilotar o seu computador com isso, né? A tal interface homem-máquina sempre foi uma grande pesquisa humana. De um lado, porque é o último aparelho, é o aparelho mais bacana para games, mas do outro lado, vamos dizer assim, mais, sério ou ligado à saúde, né, é que você também pode lidar com pessoas que têm deficiências, paralisias, uma série de coisas, então é muito bacana. Então você passa a ter esses aparelhos cada vez mais portáteis, podendo fazer medidas ao longo do dia. Mas qual é a vantagem? Bom, a vantagem é exatamente essa, né? Você não consegue combinar com o seu cérebro que horas você vai ter um ataque epilético, né? Então você não consegue combinar com o seu cérebro que você vai ter um episódio de ansiedade bem no momento que você está dentro da máquina. Então, a ideia de um aparelho como esse é que ele pode medir distúrbio de sono, ele pode monitorar o seu dia inteiro e medir sinais prévios de alguma coisa mais grave e também pode ajudar até a identificar sinais iniciais de perda cognitiva, quer dizer, sinais que mais tarde levariam à demência. Então, é uma enorme vantagem e se isso está num aparelhinho de ponta hoje que custa uma nota, significa que em alguns anos isso tende a ser uma tecnologia cada vez mais comum e daqui a pouco até talvez a gente tenha um fone de ouvido sem eletroencefalograma seja até mais difícil de encontrar do que um fone de eletroencefalograma, quer dizer, não sei, mas de qualquer maneira a tecnologia é muito bacana. Quer dizer que aquelas máquinas enormes vão sumir? Então, essas máquinas enormes vão continuar existindo, elas vão ser só repropositadas, elas têm um hardware muito potente, elas têm software muito potente. Essas maquininhas menores, elas tendem a ser mais para monitoramento. Ou seja, todo mundo já mentiu num exame de sangue, né? Quer dizer, você vai fazer exame de sangue amanhã, então você não bebe, você maneira na comida, etc. A gente sabe muito bem que não é muito preciso fazer um exame de sangue a cada ano ou a cada 2 anos. A ideia de eu ter essa medição, seja medição de sono, seja medição de funcionamento cerebral, seja medição de açúcar no sangue ou várias outras coisas, ter essa medição o tempo todo vai ajudar a ter uma visão mais honesta do indivíduo e com isso uma ação melhor e mais rápida antes que algum problema mais grave possa acontecer. Mas, como sempre, a gente fala aqui aquilo que a gente fala o tempo todo, tem que tomar cuidado com privacidade.
A partir do instante que uma empresa privada, que já não é mais a sua relação com o médico-hospital, estiver coletando esse dado, a gente tem que garantir que esse dado não seja redistribuído. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar o caso do anestesista preso em flagrante ao estuprar uma grávida durante o parto? O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma paciente logo depois do parto dela merece repulsa e merece as punições que haja na lei, a reclusão pelo tempo que for julgado, a perda do direito a exercer a medicina, evidentemente garantida ampla defesa a ele, mas, uma vez que tudo isso foi filmado, não vejo como a interpretação do caso poderia ser diferente. Às vezes, nesse tipo de crime, prontamente se alega que a pessoa não batia bem, que estava desequilibrada, que estava tomando um remédio. Enfim, há muitas formas pelas quais os abusadores acabam tendo uma maneira de se safar na nossa sociedade. Mas, enfim, essas desculpas a gente tem que olhar com muita atenção para evitar que elas apareçam. Dizer que uma pessoa é louca, muitas vezes é uma desculpa para ela não assumir sua responsabilidade. Como vários apontaram, esse crime tem a ver com um certo quadro em que a gente vive, que talvez seja muito esclarecido pelo que aconteceu com o policial que matou a família e depois se suicidou no interior do Paraná, também logo depois desse crime de estupro. Entre as justificativas do policial, diz ele que a mulher não aceitava que ele fizesse o que queria, que a mulher queria separar dele, e alegava que ele não lhe dava escuta, que ele não queria fazer o que ela queria, só o que ele queria. Quer dizer, numa situação que de fato é difícil, mas que obviamente pode acontecer, uma vez que eram ambos adultos e ninguém pode obrigar outro adulto a fazer o que não quer, e mesmo em relação a criança ou filhos, há limites no que se pode obrigar. Evidentemente, uma situação dessas se resolve pela separação, por dura que seja, dolorosa que seja, mas uma coisa é o sofrimento psicológico, porque se desfez uma relação amorosa, ou até que talvez já tenha deixado de ser amorosa. Outra coisa totalmente diferente é assassinar uma pessoa porque ela não quer mais manter tal relação. Um outro caso recente foi da enfermeira que vazou para a imprensa informações sigilosas sobre o parto de uma atriz que havia optado pela doação do bebê porque era fruto de um estupro. Na sua opinião, o ensino de ética profissional é deficiente ou esses dois casos vão além disso? Esse caso da enfermeira também é um caso que demanda uma punição, mas além disso uma reflexão. Por que é que pessoas se sentem no direito de tratar a vida íntima dos outros como se fosse uma mercadoria que podem vender e da qual tirar vantagem? Está havendo deficiência na educação a esse respeito? Será que nas áreas de saúde, medicina num caso, enfermagem no outro, está havendo alguma falha na formação das pessoas que lidam justamente com o sofrimento alheio? Um médico é uma pessoa que tem que aprender na sua formação que está lidando com pessoas que sofrem, pessoas que às vezes ela tem que operar, às vezes ela tem que, inclusive, dar anestesia para a pessoa não sofrer, mas o pós-operatório nunca é uma coisa muito fácil, muito leve. Então, nesses casos todos, não seria o caso, justamente, de fortalecer a educação ética para as pessoas perceberem o respeito que tem que dar aos outros, e com isso não teria que vir junto também uma certa atenção à psique das pessoas que vão lidar com o sofrimento alheio, porque muitas vezes se trata de jovens que aos 18 anos estão vendo cadáveres, estão mexendo com cadáveres, que na profissão médica é comum. Quem os preparou para lidar com o sofrimento alheio? E se não foram preparados, talvez seja por isso que reagem com pilhérias, por isso que havia na recepção aos alunos calouros tanta violência, e que tanto se empenhou a universidade pública em coibir, em reduzir, em proibir, em transformar o trote em algo que seja construtivo e não destrutivo. Deve ser feita por todos nós, sobretudo nós que somos da universidade. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, o que tem de novo na área de clonagem? Uma pesquisa publicada na revista Nature Communication por cientistas japoneses mostra mais uma revolução na área de clonagem. Os autores conseguiram clonar camundongos a partir de células da pele que sofreram um processo de liofilização e congelamento, ou seja, a retirada do líquido para que as células fiquem como um pozinho. E a boa notícia é que os animais clonados mostraram-se férteis. Essa pesquisa reabre a esperança de poder salvar espécies ameaçadas de extinção e, quem sabe, ressuscitar animais já extintos. Só recordando como é que é o processo de clonagem. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado no mundo em 1996 por cientistas da Escócia. Os pesquisadores retiraram uma célula já diferenciada da glândula mamária de uma ovelha, que foi inserida em um óvulo gerado por uma segunda ovelha, do qual foi retirado o núcleo. Esse óvulo, com o núcleo da célula da glândula mamária, foi inserido no útero de uma terceira ovelha, que gerou então um clone de Dolly. Não foi um experimento fácil, foram mais de 200 tentativas até que nascesse a Dolly. Na época, essa descoberta foi muito polêmica. Estão brincando de Deus? Vão clonar seres humanos? Quem será clonado? Quem irá decidir? Nada disso aconteceu. A revolução da Dolly foi mostrar pela primeira vez que era possível reprogramar uma célula já diferenciada e gerar todos os tecidos de um animal, no caso uma ovelha. E isso abriu muitas novas linhas de pesquisas com células-tronco. Qual foi a novidade dessa vez? Normalmente, células são mantidas vivas congeladas em tanques de nitrogênio líquido a temperaturas muito baixas, quase menos 200 graus Celsius negativos. Manter os tanques abastecidos com nitrogênio é um processo caro e não sem riscos. Se houver vazamento no tanque, o que já aconteceu conosco, ou interrupção de energia, há risco de haver descongelamento e as amostras se tornarem inviáveis. Como foi o processo publicado pelos cientistas japoneses? A partir das células da pele, os pesquisadores geraram blastocistos, usando o mesmo processo de transferência do núcleo da ovelha Dolly. Os blastocistos são embriões de poucas células gerados após alguns dias depois da fertilização. E as células que compõem os blastocistos são chamadas de células-tronco pluripotentes. Essas células é que foram liofilizadas e estocadas a uma temperatura de menos 30, comparável a um congelador comum por 9 meses. Numa segunda etapa, essas células-tronco pluripotentes foram transferidas para óvulos sem núcleo e inseridas no útero de fêmeas de camundongos. E foram gerados 74 animais clonados. E para checar se esses animais eram férteis, 9 fêmeas e 3 machos foram cruzados com camundongos normais. E todas as fêmeas se mostraram férteis e tiveram prole. Apesar do sucesso, o experimento ainda é bastante ineficiente. O processo de liofilização pode danificar o DNA, e a taxa de sucesso foi de 0,2% a 5%. Mas não podemos esquecer que, no caso da Dolly, foram 277 tentativas até obter seu animal clonado, ou seja, 0,3%. Em alguns casos, o cromossomo Y, que determina o sexo masculino, foi perdido, gerando uma fêmea de camundongo ao invés de um macho. E nesses casos, se em espécies ameaçadas somente os machos sobreviveriam, seria potencialmente possível obter machos e fêmeas a partir de machos. Mas ainda não sabemos por quanto tempo essas células são viáveis. Só o tempo dirá. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Quer dizer que estamos em um julho quente? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Julho quente, a luta pelo livro e pela leitura é o título da nossa coluna de hoje. De fato,
O mês começou bem quente com a Bienal do Livro, que atraiu uma multidão de jovens de todas as idades para conferir a programação cultural e as novidades do mercado. Como anunciou a grande imprensa, entre os dias 2 e 10 de julho, 660 mil pessoas visitaram os 65 mil metros quadrados de exposição. Sem dúvida, uma grande festa das massas, que só vem a confirmar a importância da galáxia de Gutenberg ainda em nossos dias. Eu conferi um debate acaloradíssimo promovido pela CBL com a presença do senador João Paul Prats, relator da Lei Cortês no Senado. Conversa boa que confrontou diferentes visões do setor editorial com uma ideia-força da maior importância. A proposta da Lei de Regulação do Preço não vem acabar com a livre concorrência, ela vem criar regras para que todos possam concorrer no mercado. Para além dessa questão, foi fundamental o compromisso firmado com o senador em prol de projetos novos destinados a alavancar a economia do livro no Brasil. Eu mesma contei para ele sobre a esperança de pequenos livreiros do interior do país em relação aos benefícios da Lei Cortês, ao mesmo tempo em que eu recebia mensagens de jovens aflitos por não terem uma só livraria em suas cidades. Essas questões são sensíveis e o debate sobre a regulação do preço tem trazido muitos ensinamentos sobre a importância de olhar o mercado de um modo mais plural. A bibliodiversidade depende, é claro, disso. Imagino que no ano eleitoral e em um ano tão peculiar em que 2 projetos de governo se colocam de modo tão contrastante, seja fundamental pautar questões para o livro e a leitura, com a finalidade de levá-las adiante após as eleições, não é, professora? Sim, o momento é esse. O que não podemos é ficar de braços atados diante do perigo de uma possível taxação do livro, como foi defendido pelo ministro da Economia Paulo Guedes em 2020. Ou mesmo aceitar passivamente a ideia, e eu diria a ideia distópica, de que em um futuro breve todos estaremos fadados a adquirir nossos livros exclusivamente pela internet. E o que seria ainda mais terrível, apenas de uma única empresa totalmente monopolizadora. Mas há um último ponto sobre o qual refletir. As bibliotecas públicas brasileiras estão encolhendo. Em algumas cidades, bibliotecas se transformaram em hospitais de base durante o surto da Covid-19. Ocorre, porém, que após a calmaria, as autoridades locais relaxaram e parecem não se esforçar para reaver as antigas bibliotecas. Como não há uma pressão do Estado para que as bibliotecas passem a compor a estrutura educacional ou cultural dos municípios, elas estão fechando. Segundo matéria publicada por Thaís Carrança, da BBC News Brasil, e eu a cito, entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu ao menos 764 bibliotecas públicas. E isso não pode. O Brasil de hoje é o país que anda para trás. Temos, sim, que vencer e reverter esse quadro. Até mais. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Teremos nos próximos dias mais uma reunião da SBPC. Quais são as suas expectativas? Afinal, o evento reunirá 3 importantes ex-ministros do meio ambiente. Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. A SBPC vai realizar sua 74ª reunião anual daqui a alguns dias. Um dos 1000 eventos
que ocorrem nessas reuniões, desta vez precisa ser destacado aqui nessa coluna Sustentáculos, que é uma conversa que vai reunir 3 dos nossos melhores ex-ministros do meio ambiente. O professor José Goldenberg, o deputado estadual Carlos Mink e a agora consultora Isabela Teixeira. Vai ser uma conversa voltada aos 30 anos da Rio 92, que foi, evidentemente, um marco, né? Também estamos comemorando os 50 anos da grande reunião de Estocolmo, mas é claro que foi a Rio 92 que deu início a um processo bem complexo que, digamos, os 3 ministros, ex-ministros citados vão procurar avaliar, fazer um balanço e assim por diante. E com certeza será um momento em que surgirão assuntos muito relacionados às pautas desta coluna, não é? Nos dê um exemplo dos possíveis temas, professor. Olha, o melhor exemplo talvez seja justamente a questão do planejamento ou planificação ecológica, como está sendo falado. Nós mencionamos isto nas 2 últimas colunas, ao nos referirmos principalmente ao caso da França, né? A França, depois dessas últimas eleições, tanto as presidenciais quanto as seguintes legislativas, decidiu, e isso foi colocado como tarefa da primeira-ministra, né, a muito experiente Elisabeth Borne, ela tem a missão de dar início a uma verdadeira planificação ecológica. Claro, se inspirando em exemplos de países que avançaram mais, da Escandinávia, particularmente da Suécia, né? E nós dissemos na coluna anterior que, justamente por ter muita experiência, a primeira-ministra Elisabeth Borne decidiu que a primeira medida vai ser fazer um cursinho de formação ecológica para todos os altos funcionários, né, além dos ministros, coisa de uns 25 mil, parece. Então, com isso eu quero dizer que, embora o Brasil esteja muito atrasado, mesmo em relação à França, que por sua vez está muito atrasado em relação à Suécia, é bem provável que, depois das eleições que vão ocorrer em outubro, seja possível algum tipo de iniciativa que parta da presidência da República ou não, pode ser que pode partir de grupos de parlamentares, por exemplo, e que a ideia seria, no fundo a pergunta seria o seguinte: o que pode ser uma planificação ecológica à brasileira? Esta é uma questão interessante que eu torço para que apareça na discussão referida na SBPC, que vai ser na terça-feira, dia 26, entre 16 e 18 horas. Ficam todos os ouvintes convidados para assistir, né, ouvir. Um abraço. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o que está acontecendo na escavação, na construção da estação 14 bis do metrô, ali na linha laranja, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Durante as escavações para poder construir a estação 14 bis, futura estação 14 bis, da linha 6 laranja do metrô, no Bexiga, ali exatamente no local onde era a sede da escola de samba Vai-Vai, uma empresa que presta serviços arqueológicos encontrou muitos vestígios de ocupação humana. Aliás, a pesquisa arqueológica ela é uma obrigação legal nas grandes obras de infraestrutura e também em áreas que têm potencial de achados arqueológicos, que é exatamente o caso deste lugar, com uma ocupação muito antiga.
esse processo, que foi, digamos, um processo administrativo burocrático, que gera um relatório que é encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, acabou gerando um movimento liderado pelo movimento negro que, reconhecendo que o Bexiga é um território negro e reconhecendo que aquele é o local já muito consagrado pela historiografia de estabelecimento de um quilombo, o Quilombo Saracura, um dos mais importantes quilombos da região de São Paulo no século XIX, começou a se mobilizar para exigir todo um tratamento dessa questão, um tratamento não burocrático, mas a transformação disso numa agenda de política urbana e política cultural, Sandra. Professora Ronick, qual é essa agenda e qual é a proposta desse movimento? O movimento Mobiliza Saracura Vai Vai tem basicamente 3 eixos de atuação. O primeiro é o tratamento e a prospecção ainda maior desses achados, no sentido de estabelecer e poder contar essa história do Quilombo Saracura, inserida nas próprias obras que serão feitas da estação do metrô, inclusive o renomear essa estação de 14 bis para Saracura Vai Vai, afirmando a importância da existência de um território negro na região, na medida em que o Bexiga acabou se consagrando como um território italiano, apagando a memória negra e a presença negra deste lugar. Além de um memorial sobre a história do Quilombo Saracura, a importância da territorialidade negra ali, da luta contra a escravidão, também um memorial que seja gerido por instituições especializadas na memória negra, na luta antirracista, e também um projeto de educação patrimonial e comunitária. Porém, a questão não se restringe apenas ao passado do Bexiga, a reconhecer o Bexiga como um território negro no passado. O Bexiga é um território negro no presente. É um dos mais importantes territórios negros inseridos nas áreas centrais da cidade. E a grande discussão para uma obra como essa, o metrô, uma obra muito ansiada pela população do Bexiga, e evidentemente o movimento defende que haja um metrô para melhorar a acessibilidade, é qual é o tipo de tratamento dos impactos da construção de uma estação como essa na transformação radical socioeconômica cultural da área, ou seja, na expulsão da população negra, que é um pouco a história já conhecida a partir de experiências pregressas semelhantes a essa. Portanto, a pauta que é trazida por esse movimento vai além do reconhecimento do passado e da marcação disso no território da cidade, com a renomeação, com o memorial, também a discussão de uma política que inclua a permanência da população negra no Bexiga depois das obras do metrô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.